No mundo de hoje existe uma pressão silenciosa que quase ninguém percebe, mas praticamente todo mundo sente. A pressão de parecer bem-sucedido. Basta abrir qualquer rede social para enxergar isso acontecendo em tempo real. Carros importados, viagens internacionais, restaurantes caros, roupas de marca, relógios luxuosos, apartamentos sofisticados e uma vida aparentemente perfeita. Aos poucos, sem perceber, muita gente começa a acreditar que ser rico significa parecer rico. Como se sucesso fosse algo que precisa ser exibido o tempo todo. E talvez esse seja um dos maiores erros financeiros da nossa geração. Porque existe algo curioso sobre dinheiro que poucas pessoas realmente entendem. Muitas das pessoas que parecem ricas não são realmente ricas. E muitas das pessoas realmente ricas não parecem tão ricas assim. Parece contraditório, mas talvez essa seja uma das maiores verdades sobre dinheiro. Porque riqueza verdadeira raramente faz barulho. Pense por um momento. Quando você imagina uma pessoa rica, talvez imagine alguém dirigindo um carro extremamente caro, morando numa casa enorme, usando roupas luxuosas e vivendo sem qualquer preocupação financeira. Mas na prática, muitas pessoas financeiramente inteligentes vivem de maneira muito mais simples do que imaginamos. E isso não acontece porque elas não podem gastar dinheiro. Acontece porque elas aprenderam algo extremamente importante: existe uma diferença enorme entre parecer rico e ser rico. Parecer rico normalmente significa gastar dinheiro. Ser rico normalmente significa construir patrimônio. E essas duas coisas raramente caminham juntas. Imagine duas pessoas ganhando exatamente o mesmo salário. Vamos chamar elas de Lucas e Pedro. Lucas começou a ganhar bem e decidiu que finalmente era hora de mostrar para o mundo que estava vencendo na vida. Trocou de carro, financiou um modelo acima do que realmente precisava, começou a frequentar restaurantes caros com frequência, parcelou móveis, trocou de celular antes mesmo do antigo ficar ruim e começou a gastar mais simplesmente porque agora merecia. Afinal, trabalhou duro por aquilo. Nas redes sociais, parece alguém extremamente bem-sucedido. Todo mundo olha e pensa: esse cara venceu. Agora imagine Pedro. Pedro ganha praticamente o mesmo valor. Também gosta de conforto, também sai às vezes, também aproveita a vida, mas existe uma diferença importante. Ele não sente necessidade de provar nada para ninguém. Tem um carro confortável, mas dentro do que realmente faz sentido. Evita dívidas desnecessárias, investe parte do dinheiro todo mês e pensa mais no longo prazo do que apenas no próximo fim de semana. Enquanto Lucas aumenta o padrão de vida toda vez que ganha mais, Pedro aumenta os investimentos. Agora vem a pergunta que realmente importa: quem você acha que estará financeiramente melhor daqui a 10 anos? A resposta parece óbvia quando olhamos de longe, mas existe um detalhe interessante. Nos primeiros anos, Lucas provavelmente vai parecer muito mais rico. Afinal, a aparência costuma chegar antes da riqueza. Só existe um problema: a aparência custa caro. Muito caro. Existe uma frase famosa que diz: muita gente compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas de quem nem gosta. E talvez essa frase seja mais verdadeira do que parece. Porque manter aparência exige manutenção constante. O carro caro precisa continuar sendo pago. O padrão de vida precisa ser mantido. As parcelas continuam chegando. E quanto mais alto o estilo de vida, mais difícil fica desacelerar depois. Talvez seja por isso que tantas pessoas ganham relativamente bem e ainda assim vivem constantemente preocupadas com dinheiro. O salário aumenta, mas junto com ele aumentam os gastos. Ganha mais? Troca de carro. Recebe promoção? Muda para um apartamento mais caro. Melhorou de vida? Agora começa a frequentar lugares mais caros também. E sem perceber, a pessoa cria uma prisão invisível. Porque agora ela não trabalha mais apenas para viver. Trabalha para sustentar uma imagem. E existe um detalhe psicológico muito importante nisso tudo. A maioria das pessoas não compra apenas objetos. Compra sentimentos. Compra pertencimento. Compra validação. Quando alguém compra algo caro, muitas vezes não está comprando apenas aquele objeto.
Está comprando a sensação de parecer importante, de parecer bem-sucedido ou até mesmo de finalmente sentir que chegou em algum lugar na vida. O problema é que essa sensação raramente dura muito tempo. Porque sempre aparece alguém com algo melhor. Um carro mais novo. Uma viagem mais luxuosa. Uma casa maior. Um celular mais caro. E assim começa uma corrida silenciosa onde ninguém admite estar competindo, mas quase todo mundo está. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Seu celular funcionava perfeitamente até ver alguém usando um modelo mais novo. Você estava satisfeito com sua vida até abrir uma rede social e ver alguém viajando, comprando algo caro ou mostrando uma vida aparentemente perfeita. De repente surge aquela sensação estranha de estar ficando para trás. Como se você precisasse correr mais rápido. Mas aqui está o problema, essa corrida nunca acaba. Porque sempre vai existir alguém com mais dinheiro, mais luxo ou mais aparência. Quando sua felicidade depende da comparação, ela nunca chega de verdade. Talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas financeiramente inteligentes preferem viver de maneira discreta. Não porque não tenham dinheiro, mas porque entenderam algo importante: patrimônio não precisa de plateia. Investimentos não aparecem nas redes sociais. Reserva financeira não chama atenção. Disciplina financeira não impressiona ninguém. Enquanto isso, dívida muitas vezes parece luxo por fora. Talvez a maior ironia sobre dinheiro seja justamente essa: algumas pessoas parecem milionárias enquanto estão atoladas em parcelas, financiamentos e contas. Enquanto outras pessoas parecem completamente normais, mas possuem tranquilidade financeira suficiente para nunca mais se preocuparem seriamente com dinheiro. Agora calma. Isso não significa que você precisa viver passando vontade ou abrir mão de tudo. Existe uma diferença enorme entre gastar sem pensar e gastar com intenção. Algumas coisas realmente valem dinheiro. Aprender novas habilidades, investir em educação, cuidar da saúde, criar momentos importantes com quem você ama, viajar em ocasiões especiais e construir experiências reais. O problema nunca foi gastar dinheiro. O problema é gastar tentando provar alguma coisa. Existe uma pergunta simples que talvez possa mudar completamente sua forma de enxergar dinheiro. Isso que estou comprando vai me deixar mais livre ou mais preso financeiramente? Porque muitas vezes aquilo que parece recompensa vira obrigação. O carro vira parcela. A casa acima do padrão vira ansiedade. O cartão vira preocupação. E sem perceber, a pessoa começa a viver presa dentro da própria aparência. Talvez riqueza nunca tenha sido sobre impressionar os outros. Talvez riqueza seja sobre liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade para descansar. Liberdade para dizer não. Liberdade para não aceitar qualquer situação apenas porque precisa desesperadamente do dinheiro. Existe um tipo de luxo que quase ninguém mostra na internet. O luxo de dormir sem ansiedade financeira. O luxo de ter uma reserva para emergências. O luxo de não viver desesperado esperando o próximo salário cair. O luxo de poder fazer escolhas sem medo constante do dinheiro. E talvez esse seja o maior segredo das pessoas financeiramente inteligentes. Elas entenderam que parecer rico é fácil. Difícil mesmo é construir riqueza de verdade. Porque construir patrimônio exige paciência. Exige dizer não para impulsos momentâneos. Exige pensar no longo prazo enquanto o mundo inteiro parece obcecado pelo agora. No fim das contas, talvez a pergunta certa nunca tenha sido como parecer rico, mas sim como construir uma vida onde eu não precise parecer rico. Porque talvez riqueza verdadeira nunca tenha sido sobre ostentação. Talvez riqueza seja sobre paz. Sobre tranquilidade. Sobre ter escolhas. E principalmente sobre liberdade. Se esse vídeo fez você enxergar dinheiro de uma forma diferente, se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo sobre mentalidade financeira, dinheiro e liberdade financeira. E deixa o like porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir isso agora. Nos vemos no próximo vídeo.